Alô, alô, torcida do Vascão, saudações vascaína. Aqui é o amigo de sempre de vocês, Roberto Vascaíno. Não se esqueçam, se inscreva no meu canal, toque o sininho e dá aquele joinha. Gente, acabou agora aí a entrevista aí, a apresentação do Barbieri, né? Como oficialmente técnico do Vasco. Na verdade, não aconteceu nada. E como todo mundo falou, e eu venho falando para vocês aqui, que essa imprensa aí, esses jornalistas, não sabem porcaria nenhuma. A verdade é essa. Ficam enganando a torcida. Muitos deles falaram que o Pedro Raul já estava certo, que o Pedro Raul ia ser apresentado hoje, que o Júnior Urso ia ser apresentado hoje, que no mínimo 3 jogadores seriam apresentados hoje. Eu escutei isso em vários canais de YouTube, de principalmente jornalistas. E não apresentou ninguém, cara. Ah, mas é uma empresa, Roberto. A empresa trabalha em silêncio, trabalha devagar. Aí eu fico pensando, né, cara? E a torcida sendo enganada aí, sendo enganada. Aí o cara vem, como eu fiz um vídeo de manhã, dizendo que eu tenho que pedir desculpa a essa 777 por tudo que eu falei. E eu vou repetir a vocês, eu não vou pedir desculpa nenhuma enquanto eu não ver nada. Até agora eu não vi nada. Apresentou hoje o Maurício Barbieri, e todo mundo falou que junto com o Maurício Barbieri ia vir uns 3 ou 4 jogadores que estava certo hoje de ser apresentado. Júnior Urso, Pedro Raul, já estão até falando que o Pedro Raul está lá no CT do Vasco, fazendo exame médico. E esses caras chegam lá numa entrevista e não falam nada. Aí perguntaram a ele, e aí, Maurício, o que você acha do Pedro Raul? Aí ele falou, como jogador, fez uma boa campanha lá, conheço o jogador, fez uma boa campanha lá, um jogador que tem técnica. Porra, é a história de sempre, cara. É a história de sempre. Estamos continuando sendo enganados. E aí? O que vai acontecer? Vocês acreditam? Eu tenho que ficar na minha aqui, né? Eu só vou falar depois que é tudo certo, que chegar os jogadores. Eu até hoje, no meu vídeo de manhã, fiquei até empolgado aí, quando falaram aí que Pedro Raul ia ser apresentado. Eu fui até na onda deles aí, cara. Mas acho que teve uma parte do vídeo que eu falei assim, eles que estão falando. Depois eu consertei lá atrás. Eles que estão falando. E hoje, mais uma vez, a torcida ficou decepcionada porque não apresentou ninguém. E quando que vai chegar? Aí o Maurício Barbieri perguntaram a ele, né? E aí, como é que é o seu planejamento? Ele falou, cara, eu vou esperar, né? Como assim? Eu vou esperar um time bom, porque a gente só trabalha com um time bom, né? E o time vai ser montado em janeiro. Alguma coisa que ele falou assim, eu entendi por alto. Custava alguma coisa, se eles estão acertados já vem se empurrando aí com a barriga já há um tempão, esse negócio de Pedro Raul. Um tempão empurrando com a barriga. Custava alguma coisa, pelo menos o cara chegar e falar assim, ó, Pedro Raul já está certo, vai se apresentar tal dia, ficam tranquilos. Mas nem isso o cara chega para dar uma informação para a torcida, cara. Nem isso. Aí eu agora escutei aqui, entrei aqui no site aqui, aí estão dizendo aqui que o Guga, aquele do que o Vasco estava querendo, e o Keno, está indo para o Fluminense. Aí tu pode ver um time do Fluminense contratando Guga e Keno. E o Vasco não consegue apresentar ninguém. Aí diz que eu estou errado.
que eu pego no pé, que eu não sou vascaíno. Eu sou vascaíno, porra, mais do que nada desse mundo. Amo esse clube. Aí eu quero ver o Vasco forte e estou sendo enganado mais uma vez. Fiquei na expectativa, né? Eu ia entrar até ao vivo no meu canal, mas aí eu fiquei, não vou entrar não, porque me informaram lá, eu tenho aqueles meus informantes, né? Falaram que não ia apresentar nenhum jogador. Quase 40 minutos antes de começar a entrevista do Barbieri, bateram para mim, ó, não vai apresentar jogador nessa entrevista. É só o Barbieri mesmo. Aí eu falei, vou entrar ao vivo para quê? Para escutar falar o que todo técnico, como vai para um clube, fala. Que vai jogar ofensivo, que joga, o time dele joga bem. Porra, meu irmão, se você não tiver um jogador defensivo, você pode jogar do jeito que você quiser, que a gente vai tomar gol, porra. Em janeiro eu vou saber o que eu vou ter na mão para me jogar. Aí hoje é dia 12, apresentação dos jogadores, não conseguiu apresentar um jogador. Não conseguiu apresentar um jogador. É brincadeira, né, cara? Estão de sacanagem com a torcida do Vasco. Estão de brincadeira com a torcida do Vasco. Aí falaram sobre aquele americano lá que entrou no Instagram dele lá e ele respondeu o cara forçando uma barra para vir pro Vasco. Falou que não tem nada de concreto, que também não está no plano do Vasco a contratação desse cara. Aí daqui no caso ele vai falar que também os outros não tem perspectiva de contratar os outros jogadores também aí, que eles estão falando aí, todo mundo está falando aí, com certeza. Aí eu olho para o Fluminense contratando o Keno e contratando o Guga. Pelo menos é o que o Tricolor lá falou pra gente, também não sei se é verdade. Mas é jogador que era especulado no Vasco, o Guga, pelo menos o Guga. Estava sendo especulado no Vasco. E o Vasco não conseguiu trazer o Guga. E nem lateral direito nenhum, por enquanto. E nós estamos sem lateral direito, sem lateral esquerdo, volto a repetir, sem zagueiros. Aí você olha para o time, né, que apresentou hoje, é aqueles jogadores, cara, que eu venho falando para vocês há muito tempo. É os mesmos jogadores que fez a gente sofrer ano passado, cara. É os mesmos jogadores que fez a gente sofrer no passado. Nós não temos agora goleiro, perdemos o goleiro. O Yuri também, provavelmente, já perdemos. Entendeu? Já perdemos também. Aí você vê a apresentação de jogadores hoje. Os jogadores que estavam lá é o Alessandro, o Raus, goleiro, o Zé Gabriel Dias, o Miranda, o Ulisses, o Zé Vito, o Edmar, o Vinícius, Palácios, Gabriel Peck, Figueiredo, o Nenê, que ainda hoje não se apresentou, mas eu acho que o Nenê se apresenta no final da tarde. Os jogadores que estão se apresentando hoje no CT. Cadê o Patrick de Lucas que falaram que estava vindo, que ia ser apresentado hoje? Cadê o Júnior Urso? Júnior Urso, que ia ser apresentado hoje? Cadê o Pedro Raul, que ia ser apresentado hoje? Eu falo para vocês, cara. Aí vocês falam que eu estou errado, que eu critico, e eu torço contra. Não, eu torço a favor. Eu torço a favor. Eu quero ver meu time forte. Eu repito para vocês a mesma coisa que eu estou falando sempre. Eu quero ver meu time forte, eu quero ver meu time ganhando títulos.
Mas como é que eu vou acreditar nesses caras, rapaz? Fala pra mim como é que eu vou acreditar nesses caras. Sendo que vai contar com Vinícius, Gabriel Peck, Figueiredo, o Galáxia, o Nenê de 42 anos, Miranda. Eu falo para vocês, esses caras não têm condição. Gabriel Dias, Zé Gabriel. Porra, tá de sacanagem com a torcida do Vasco. Edmar. Esses caras só podem estar de sacanagem. Mas aí o cara falou para mim, não, é imprensa, é empresa. A empresa é assim mesmo, trabalha em silêncio. Eu quero ver até quando que eles vão trabalhar em silêncio. Eu quero ver até quando é que eles vão trabalhar em silêncio. A verdade é essa. Mais uma decepção para nós torcedores do Vasco. Mais uma decepção. E eu não vou citar o nome do jornalista que falaram que ia apresentar no mínimo 4 jogadores hoje, não, que todo mundo já sabe. Eu não falo o nome de jornalista aqui. Não falo. Mas todo mundo já sabe os jornalistas que falaram que hoje teria apresentação no mínimo de 4 jogadores. De 3 a 4 jogadores. E eles afirmaram que o Pedro Raul seria um. Que já estava contratado, que o salário do Pedro Raul era 400, 500 milhões, 500 mil por mês. Que o Pedro Raul já estava fazendo exame médico. Eu quero que seja verdade, pô. Eu quero que isso seja verdade. Aí eu fico pensando assim, né? Lá atrás, quando falaram que quando esse cara chegasse de Portugal, lá da Itália, ele ia chegar com um pacote. O pacote deve ter furado e chegou com o pacote vazio. Porque já tem 2 semanas aí, uma semana aí, sei lá, atrás, ele fez uma entrevista que todo mundo estava esperando alguma novidade. Ele não falou nada com nada, só falou que o Vasco não tinha dinheiro para manter um jogador de 1 milhão. Que o jogador... E hoje de manhã eu até falei assim, não, eles vão pelo menos apresentar um jogador, né, de porte, tipo o Pedro Raul, que quase 20 milhões, para enganar a torcida. Ainda pensei assim, não, eles vão apresentar hoje o Pedro Raul para enganar a torcida, para a torcida ficar um pouco calma. Mas nem o Pedro Raul eles apresentaram, cara. Nem o Pedro Raul eles apresentaram. Júnior Urso, que já estão falando aí já há mais de 3 semanas, que o cara veio dos Estados Unidos, ficou aqui no Vasco, veio fazer exame. Porra, os caras não chegam para dar uma satisfação para a torcida, cara. Não chegam para dar uma satisfação para a torcida. E aqueles repórteres que tá lá, aqueles jornalistas, não vão lá em cima do cara. Ué, cadê os jogadores? Pedro Raul vai vir? Não fizeram uma pergunta, porra. Aí foram perguntar lá o Barbieri. Mas o cara lá, eles não perguntaram. Mas sabe o que é isso? É medo de ser barrado de entrar no Vasco. Aí eles não passam a informação certa para o torcedor do Vasco, a verdade é essa. A informação que o torcedor quer. Eles preferem estar lá de bem com a galera lá, do que dar essas entrevistas aí. Certa. Falando mentira para a torcida do Vasco. Falando mentira para a torcida do Vasco. Aí depois pede para mim ter calma. Não, calma, Roberto. Calma que vai chegar os jogadores, vai ter um time formado e você vai ter que pedir desculpa lá. Você vai ter que pedir desculpa. Aí eu fico triste, né, cara? Quando eu olho para esses jogadores que estão lá dentro do Vasco e eu tenho quase certeza que esses caras vão jogar dentro do Vasco ano que vem.
Nós vamos ter que contar com esses jogadores fraquíssimos ano que vem. Aí a torcida fica quieta. A torcida acha que tudo isso é normal. Já foram enganados lá atrás e agora estão continuando a ser enganados. E eles ficam quietinhos, não falam nada com nada. Como o Maurício Barbieri veio, falou e não acrescentou nada. Você perdeu um tempo de 15, 20 minutos para escutar as mesmas ladainhas que eles vêm falando há muito tempo, que quando chega um técnico, é a mesma coisa de sempre. Nem o Abel apareceu lá para dar uma entrevista. Eu não sei o que esses caras estão pensando. Estão pensando que nós somos babacas, que a torcida do Vasco é uma torcida otária. Eu acho que eles estão pensando isso. E olha que foram dois times, fizeram 2 seleções. 2 seleções. O goleiro lá, Kelly, do Internacional. Terãs. Rapaz, tanto jogador que eles falaram, que muita gente acreditou, mas eu não acreditei não. Sinceramente que eu não acreditei não. E vou falar para vocês, não continuo acreditando. Não continuo acreditando. Até que me prove ao contrário. Até que me prove ao contrário. Foi mais uma cena de um capítulo que passou agora à tarde na apresentação do técnico do Vasco. Foi mais um capítulo à parte. E não é isso que a torcida estava esperando. A torcida estava esperando era jogador. Para hoje já começar a pré-temporada. E foi o que o Barbieri falou. Que em janeiro, ele vai ter o time em janeiro. Quem que ele vai ter em janeiro? Os caras estão empurrando com a barriga, pô. Estão empurrando com a barriga. Quando perguntaram sobre o Andrei, vocês notaram o que ele falou? Só quem é burro que não entendeu. Não, eu espero pelo menos contar com ele em 2023. Ele sabe que o cara vai embora. Já falaram para ele, o Andrei não vai ficar no Vasco. Gente, é lamentável tudo que acontece com o Vasco, sabe? É lamentável quando a gente pensa que vai melhorar as coisas, que eu vou chegar aqui, e hoje eu queria chegar aqui agora, nessa live da tarde, e falar assim, ó, porra, foi apresentado aí 4 jogadores, pelo menos dos 4, um vai ser aproveitado, vai dar para mudar alguma coisa. Mas, como digo o outro, nada. Aí agora surgiu aí um comentário aqui, eu estava vendo aqui, que o Digão está na mira do Vasco. Sabe quem é Digão? Digão é aquele zagueiro que teve no Fluminense, de 34 anos. Cadê o dinheiro do Vasco? Cadê o dinheiro que nós somos bilionários? Vai trazer o Digão, mais um jogador a custo zero? Eu só queria que vocês me explicassem isso, que eu não estou entendendo mais nada. Eu, sinceramente, não estou entendendo mais nada. Mas vamos esperar o próximo capítulo, né? Isso aí virou uma novela. Vamos esperar o próximo capítulo para ver o que vai acontecer. Até quando? Até quando a gente vai ficar nesse sofrimento? Até quando nessa expectativa? Mas, gente, estamos juntos.
fico triste, né, que eu queria sair daqui falando que a gente estava aí com os 3 jogadores que falaram que ia apresentar e não apresentou ninguém. Mas saudações vascaínas, uma boa tarde, fiquem na paz.